O uso do tabaco surgiu aproximadamente no ano 1000 antes da era cristã, nas sociedades indígenas da América Central, em rituais mágicos religiosos. A planta, cientificamente chamada de Nicotiana tabacum, chegou ao Brasil provavelmente pela migração de tribos tupis-guaranis. Quando os portugueses aqui desembarcaram, tomaram conhecimento do tabaco pelo contato com os índios. A partir do século XVI, o seu uso disseminou-se pela Europa, introduzido por Jean Nicot, diplomata francês vindo de Portugal, com a utilização até para curar as enxaquecas de Catarina de Médici, rainha da França. Suas folhas foram comercializadas sob a forma de fumo para cachimbo, rapé, tabaco para mascar e charuto, até que, no final do século XIX, iniciou-se a sua industrialização sob a forma de cigarro. Mas foi somente no século XX que o tabaco se popularizou, e um grande incentivador dessa prática foi o cinema. Até a década de 20, fumar era um ato essencialmente masculino. Com a chegada do Charleston às telas, as mulheres passaram então a fumar ostentando longas piteiras, que, aliás, faz parte da composição da fantasia de melindrosa. O ato de fumar foi associado à sensualidade, e o cinema era o maior incentivador do hábito, através dos grandes nomes das telas. Havia cenas especialmente escritas para que o cigarro fosse o protagonista, sempre nas mãos dos artistas principais, e takes com exímios requintes de luz e fotografia. Fumar era uma espécie de chave mágica, capaz de introduzir qualquer pessoa em um ambiente, bastando segurar o cigarro nas mãos e procurar alguém que tivesse isqueiro para ceder. Cigarreiras e isqueiros de ouro eram comercializados, e detalhes imprescindíveis para quem queria mostrar-se bem-sucedido na vida. Com a chegada da televisão, a publicidade da indústria do tabaco aumentou, e na mesma proporção a quantidade de consumidores de todas as faixas etárias. A indução era tão grande que fumar era indicação médica. What cigarette do you smoke, Doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Da mesma forma, usavam desenhos animados de grande sucesso na época para vender cigarros. The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. E o mais inacreditável, crianças fumando e recomendando cigarros aos pais. Salem gives you a modern filter, plus rich tobacco taste, smooth. It's the wonderful, wonderful, wonderful world of Salem cigarettes. Salem softness freshens your taste. Somente em 1951, os estudos relacionando o cigarro a doenças foi iniciado. Os pesquisadores Richard Doll e Austin Bradford Hill conseguiram provar que o índice de mortalidade por câncer pulmonar era pelo menos 10 vezes maior em fumantes do que em não fumantes. E a partir daí, inúmeras outras pesquisas foram iniciadas. Mas a luta era inglória, porque o poder que as empresas de tabaco exercia era extraordinário, e o seu consumo regular estava muito bem caracterizado em todos os meios de comunicação existentes. Nas décadas de 70 e 80, o marketing tabagista atingiu o seu auge. Praticamente em todos os grandes eventos havia participação de uma indústria de cigarros, e a maior crueldade é que boa parte desses eventos eram destinados ao público jovem, esportista
e saudável. Os modelos usados nos comerciais eram referência de beleza, sedução e poder. No mundo inteiro, as marcas eram associadas a pessoas bonitas, bem-sucedidas, alegres e saudáveis. A Philip Morris usava e abusava dos ídolos do faroeste americano para divulgar o seu produto. E aqui no Brasil, modelos importantes como Pedrinha Guinaca também estavam em campanhas publicitárias milionárias e no cast de estrelas, nem Malu Mader escapou. O verdadeiro prazer está nas coisas mais simples. No ritmo, na dança, no papo com os amigos e no sabor de lar. E você pode curtir tudo isso com muito menos do que você imagina. No mundo inteiro, lá, o prazer perto de você. Gerson de Oliveira Nunes, jogador de futebol da seleção campeã de 1970, não apenas protagonizou uma marca popular de cigarros, como acabou tendo seu nome vinculado a uma das maiores leis da malandragem, a famosa Lei de Gerson, que diz que temos que levar vantagem em tudo, certo? Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Se os anos 80 foram marcados pela alegria das baladas, pelas discotecas, pela vida louca de excessos, os 90 vieram na contramão disso tudo. Nascia a geração saúde, com o compromisso de ter uma alimentação equilibrada, muita malhação, uso de produtos naturais, saúde e, obviamente, sem cigarro. De protagonista a vilão. Milhares de pesquisas indicavam aquilo que as indústrias do tabaco pagavam milhões para esconder. O cigarro é prejudicial à saúde. E as outroras belas imagens foram substituídas pela cruel realidade. O primeiro país a abolir completamente a propaganda de cigarros foi a Noruega, em 1975. Antes disso, os Estados Unidos iniciaram algumas restrições à publicidade de tabaco. Em seguida, outros 26 países também aderiram ao movimento, inclusive a França. Mas a indústria do tabaco, que somente no Brasil tem um faturamento médio de 4,5 bilhões de dólares por ano, conta com um fator estarrecedor. A cada ano, milhares de novos consumidores adquirem o vício e mesmo eventualmente tendo que pagar indenizações substanciais, no final das contas, é um mercado que não perde nunca. O Brasil é o maior produtor de tabaco do mundo e o setor gera emprego a mais de 500 mil famílias. Isso somente nas lavouras. Desde 1993, ocupa o primeiro lugar em exportação mundial. O produto é tão importante para a economia do Brasil que a sua folha foi incorporada ao brasão da República, representado do lado esquerdo por um ramo de café e do lado direito por um ramo de fumo florido. De acordo com a OMS, 1/3 da população mundial é fumante. E em todo o mundo, mais de 200 bilhões de dólares são gastos com tratamentos para as doenças decorrentes do vício de fumar. Cigarro não é artigo de primeira necessidade. Não é item de conforto. Não é gostoso como chocolate. Não cheira bem. Não é saudável. Envelhece. Mas mesmo assim, de cada 10 pessoas que conseguem parar de fumar, apenas 3 são mulheres. Estudos no mundo inteiro mostram que a forma de dependência é diferente entre homens e mulheres. Enquanto o homem desenvolve a dependência química, a mulher tem a sua dependência psicológica muito mais forte. De cada 100 homens que pararam de fumar, 70% interrompeu o uso por conta própria, sem qualquer tipo de auxílio. Destes, pelo menos 50% atingiu o objetivo sem recaídas. Já para as mulheres, o quadro muda radicalmente. De cada 100 mulheres que se dispuseram a parar de fumar, pelo menos 70 solicitou o uso de medicamentos de apoio, e destas, apenas 25 conseguiram largar o vício na primeira tentativa.
Enquanto o homem larga o vício em 3 meses, a mulher demora pelo menos 1 ano para que consiga realmente se ver livre do cigarro. Outro fator muito importante que deve ser observado é que existe uma cobrança muito maior da sociedade que recai sobre as mulheres, principalmente com relação ao corpo. O ganho de peso é normal, não apenas por haver, em muitos casos, a substituição do vício por guloseimas, mas também porque o organismo passa por um processo de readaptação à falta de nicotina. Depois de anos de uso, o cérebro a interpreta como uma substância necessária, compensando a sua falta com a diminuição do metabolismo. Atualmente no mercado, existem inúmeros instrumentos de apoio que prometem ajudar a largar o vício de fumar. Gomas de mascar, adesivos de nicotina, cloridrato de bupropiona, piteira fases, cigarros eletrônicos, os e-cigarettes, e a última novidade da indústria farmacêutica, o Champix. Mas os preços são dignos de quem não quer que você realmente pare de fumar. E é exatamente esse ponto a ser pensado. Será que o governo quer mesmo acabar com o consumo de tabaco no Brasil? Hoje, usando valores redondos, se um maço de cigarro custar R$10, o governo vai lucrar exatos R$8,10 em cada unidade. Sabe-se que um fumante consome em média 1 maço por dia, sendo em alguns casos, chega a triplicar esse consumo. Nos maços de cigarro, existe um número de 0,800, para que as pessoas que querem parar de fumar busquem auxílio. Mas, quando ligamos, após escutarmos aqueles menus eletrônicos irritantes de companhias telefônicas, encontramos orientações medíocres e ineficazes com quem tem um vício. Aquela coisinha de autoajuda que só ajuda quem vende livro de autoajuda. E sobre os medicamentos de suporte, uma caixa com 7 adesivos não sai por menos de R$50. E algumas pessoas precisam de mais de um adesivo por dia. O cloridrato de bupropiona também gira por esse preço. Já os cigarros eletrônicos de boa qualidade estão sendo vendidos no mercado paralelo. Sim, porque oficialmente eles não podem ser comercializados no Brasil. Sabe por quanto? Por quase R$500. E sabe por que eles ainda não foram legalizados? Porque o governo não sabe se coloca a classificação em fumo, onde a margem de lucro em impostos é de 81%, ou em medicamentos, que cairia bastante a arrecadação. E sobre o Champix, o tratamento não sai por menos de R$1.000. E aí? Você acha que o governo quer acabar com o tabagismo no Brasil?